Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai continuar falando de reações orgânicas, ainda sobre reações de substituição. E a gente vai continuar falando agora de nitração. As reações de nitração, como o próprio nome já sugere, referem-se a reações onde ocorre a presença de nitrogênio, mais especificamente o grupo nitro, né? Então, é a substituição, como a gente está tratando de reações de substituição, de um hidrogênio de um alcano pelo grupo nitro, que é o grupo NO2. Essa reação ela ocorre quando o alcano ele entra em contato com o ácido nítrico, né, que é a fonte do grupo nitro. O ácido nítrico é HNO3, e aí a gente consegue substituir o NO2 no lugar do hidrogênio, formando o nitro composto, né? Então aí a gente tem, vejam que está destacado aqui em azul, aqui ó, que a gente vai, digamos que interagir, né? O hidrogênio aqui do alcano ele vai interagir com o OH do ácido nítrico, vai formar água e essa outra parte aqui, o NO2, irá substituir o hidrogênio aqui na cadeia, formando o nitro composto, que nesse caso aqui é o nitroetano, certo? No caso de uma nitração onde o alcano ele tenha mais que dois carbonos, vai haver uma substituição em posições diferentes, né? Da mesma forma que as halogenações ocorrem. Então, veja, aqui eu posso substituir esse hidrogênio ligando nesse OH do ácido nítrico, formando o 1-nitropropano, ou pode haver também a substituição de um desses hidrogênios aqui para a formação do 2-nitropropano. Em ambos os casos, a formação de água, né? Normalmente isso ocorre como uma mistura, ou seja, haverá a formação dos dois, né, em uma dada porcentagem. E existem alguns fatores de controle que podem ser utilizados para maximizar um dos produtos da reação, mas não é esse o caso que a gente vai ver aqui. A gente só está vendo o que é reação de substituição e quais os tipos desse tipo de reação de substituição que a gente pode encontrar aí pela frente, né? Então, a nitração ocorre dessa maneira. Existe também a sulfonação, que é a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do alcano por um grupo sulfônico, que é o HSO3 ou SO3H. A reação é feita como a nitração é realizada em meio de ácido nítrico, a sulfonação ocorre na presença de ácido sulfúrico, né? Já que a gente está inserindo o enxofre aí na cadeia. Para esse processo, o ácido sulfúrico ele precisa estar concentrado e quente. Somente alcanos com 6 ou mais carbonos vão reagir com ácido sulfúrico. Por quê? Lembrem que os alcanos menores eles são gases, então não vai haver uma reação tão fácil assim, né? Devido à baixa massa molar, eles são destruídos, ocorre uma oxirredução violenta e acaba que eles são degradados. Por exemplo, a monossulfonação do hexano, a gente pode perceber que a reação funciona, a reação forma os produtos sulfonados. Então, por exemplo, eu tenho aqui o hexano, né? Está aqui o hexano. E aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, onde essa parte da cadeia da molécula de ácido sulfúrico irá interagir com um dos hidrogênios
certo? Do alcano. Então, eu posso ter um hidrogênio aqui da extremidade ou um dos hidrogênios no centro da cadeia. Vai haver a formação de água e vai haver a produção de mais de um organosulfônico, né? Pode haver aqui a substituição no carbono 3, no carbono 2 ou no carbono 1. Então, eu posso formar o ácido hexanosulfônico, o 3-sulfônico, o 2-sulfônico ou 1-sulfônico. A diferença é que, no caso aqui do 2 e do 3, se vocês observarem, conforme a gente viu na parte de isomeria, quando eu tenho um carbono que tem 4 substituintes diferentes, eu tenho um carbono quiral. Ou seja, eu tenho aqui a formação de enantiômeros destrógeno e levógeno, né? O que gira para a direita no plano da luz polarizada e o que gira para a esquerda no plano da luz polarizada. Da mesma forma aqui no 2. Né? Sempre que a gente encontra aqui um carbono com um asterisco, é um carbono assimétrico, né? Um carbono quiral que apresenta 4 substituintes diferentes, portanto, forma enantiômeros. E esse tipo de reação acontece de forma que a gente vai obter alguns enantiômeros, certo? Então, agora a gente vai ver a parte de substituição de aromáticos, né? A gente viu em cadeias abertas de alcanos e agora a gente vai ver a parte dos aromáticos. A obtenção de moléculas de benzeno substituídas tem grande importância na indústria, principalmente na química industrial, porque elas são utilizadas como intermediários ou produtos finais de fármacos, de solventes, de inseticidas, uma série de produtos que eles podem gerar, né? Então, em seu núcleo, né, o anel aromático, o benzeno, ocorre que os átomos de hidrogênio eles podem ser substituídos por átomos de elementos diferentes. E isso pode acontecer em qualquer posição do aromático. Né? Então, nós temos das possibilidades para que ocorram reações em aromáticos, nós temos a halogenação, que é quando um dos hidrogênios é substituído por um halogênio, formando aqui um haleto, no caso aqui o cloreto de benzila, na verdade o clorobenzeno, né? O cloreto de benzila seria se tivesse um outro carbono aqui. Pode ocorrer também a nitração, como nos alcanos, e aí formar aqui o nitrobenzeno. Pode haver também a sulfonação, formando o ácido aril sulfônico, né? Que é um ácido aromático com enxofre. Né? Então, eu tenho essas possibilidades. Eu tenho também a alquilação de Friedel-Crafts, que é uma reação onde a gente acaba usando um haleto e substituindo o grupo da cadeia de carbonos pelo hidrogênio, formando o hidrocarboneto aromático mais ácido clorídrico. E pode haver também a acilação de Friedel-Crafts, que é quando eu tenho o hidrogênio, eu tenho aqui um grupo que tem um halogenado, um halogênio e um dupla osso, uma carbonila, né? E aí eu vou formar uma cetona aromática. Né? Eu vou substituir essa parte aqui, né, no anel, formando aqui essa cetona aromática. Então, vamos primeiro para a halogenação do benzeno. Então, a gente vai usar catalisador. Veja, quando eu tenho a setinha aqui e em cima dela eu coloco ou um delta, ou temperatura, ou qualquer outra coisa, no caso aqui um reagente, que é o cloreto de ferro 3, eu estou usando um catalisador, certo? Pode ser cloreto de ferro 3, como eu falei,
mas pode ser também cloreto de alumínio, outros catalisadores também, mas mais comum esses dois. Então é possível obter a substituição de um hidrogênio do anel aromático por um átomo de cloro ou bromo, ou seja lá qual halogênio a gente esteja usando. Nesse caso, a gente vai obter os derivados halogenados. Né? Aqui a gente tem o anel aromático, né? o benzeno, reagindo com cloro na presença de cloreto de ferro, a gente vai gerar o clorobenzeno e o ácido clorídrico, certo? Veja que a reação de substituição não tem muito segredo. Você vai pegar e substituir uma molécula, vai substituir uma parte dela pela outra, certo? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Essa ligação aqui vai ser quebrada, essa ligação vai ser quebrada, e a gente vai substituir esse cloro aqui nessa posição, e esse hidrogênio vai vir para aqui, para essa posição, formando aqui o ácido clorídrico e substituindo aqui o cloro, formando aqui, a partir do benzeno e do cloro, o ácido clorídrico, no caso aqui cloreto de hidrogênio, porque está no estado gasoso, e o monocloreto de benzeno, o monoclorobenzeno, que é o aromático, o haleto gerado na reação, certo? Então, aí a gente tem esse tipo de substituição, ela funciona a partir de um mecanismo de substituição eletrofílica, né? Ou seja, o anel aromático ele tem uma quantidade de elétrons, uma densidade de elétrons relativamente alta, e aí ocorre esse tipo de substituição quando há presença de cloro e catalisadores, certo? Seu mecanismo é bem diferente do que foi explicado nas substituições nos alcanos, né? Nos mecanismos de radicais livres. E aí o que acontece é o seguinte, aqui na primeira etapa, a gente tem aqui o catalisador, que ele reage com o cloro formando esse íon instável e forma o cloro na forma de cátion, que é um reagente eletrofílico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem afinidade por elétrons, né? Ele é positivo, então naturalmente ele vai ser atraído por elétrons. E o que é que o aromático tem? Muitos elétrons, aqui uma densidade de carga elétrica, porque as ligações estão deslocalizadas, tem aqui ligações duplas, né? E os elétrons ao redor aqui dessa estrutura. E aí esse cloro, como ele tem uma tendência eletrofílica muito alta, ele vai acabar interagindo com o anel e substituindo aí um dos hidrogênios substituindo os hidrogênios pelo cloro, né? Por que isso vai acontecer? Por conta da presença do catalisador que conseguiu converter aí o cloro, um dos cloros aqui, no íon positivo, que tende a interagir com as estruturas que têm uma maior densidade de carga, e em contrapartida o catalisador será regenerado à medida que esse cloro aqui possa se ligar ao hidrogênio que foi substituído, formando o HCl, e o catalisador volta a ser o FeCl3. Se não ocorresse, ele não seria um catalisador, né? O catalisador, se vocês bem lembram, ele deve entrar na reação e ser regenerado no final dela. Ele simplesmente acelera o processo, já que se a gente tivesse apenas essa molécula de cloro aqui, é a possibilidade de um cloro reagir para formar, para substituir esse hidrogênio seria muito baixa, né? Então a gente precisa desse artifício aí para que a reação ocorra, certo? O átomo de cloro ele tem 7 elétrons, né? E, portanto, quando esse catalisador aí, ele interage com o cloro, ele, digamos que ele forma esse íon positivo, né? Força essa quebra da ligação, que é uma quebra
onde ele acaba perdendo os dois elétrons, né, uma cisão heterolítica, e forma esse íon positivo. Né? O íon cloro positivo, ele é extremamente instável e tem uma vida muito curta. Então ele vai procurar o mais rápido possível recuperar os seus elétrons. E a maneira mais fácil de fazer isso é interagindo com o anel benzênico, que é rico em elétrons, né? Ele dispõe de 3 pares de elétrons disponível nas ligações π, onde que a constante de ressonância, ou seja, o anel benzênico tem uma área, né, uma auréola rica em elétrons π, e aí na segunda etapa do processo a gente vai ver que esse átomo aqui ele vai entrar justamente nessa posição, vai gerar uma densidade de carga positiva aqui nessa região, né, um intermediário que é instável. Na terceira etapa, essa ligação dupla ela vai ser regenerada, né, equilibrando essa carga aqui, e o hidrogênio naturalmente vai sair. Quando o hidrogênio sai, ele vai, na quarta etapa, regenerar o catalisador, ou seja, ele vai interagir aqui, como ele está positivo, né, que ele foi expulso aqui praticamente da molécula, ele está positivo, ele vai interagir com o catalisador, que roubou, digamos assim, um átomo de cloro aí com todos os seus elétrons da molécula de gás cloro, e vai voltar a ser cloreto de ferro e vai formar aqui o HCl. Então, nesse caso, ocorreu um mecanismo iônico do tipo substituição eletrofílica, né? Uma substituição onde um eletrófilo, uma espécie que tende a interagir muito bem com espécies ricas em elétrons, é gerado, que no caso é o Cl positivo. Tá? Ele é extremamente instável, né? Ele vai querer pegar os seus elétrons de volta, e aí, com o auxílio do catalisador, essa reação, esse processo pode ocorrer, certo? Vamos seguindo. A gente tem aí cada etapa de substituição aromática, né? Cada reação de substituição aromática terá a primeira etapa diferenciada, mas sempre com a formação do reagente eletrofílico, o eletrófilo, né? Então, no caso da halogenação, a gente vai gerar esse cloro mais aqui. No caso da nitração, a presença do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, e pela interação entre eles, a gente vai gerar aí esse sulfonato aqui e esse íon nitro. Na sulfonação ocorre o ácido sulfúrico e o trióxido de enxofre para formar esse íon positivo. Na alquilação de Friedel-Crafts, a gente vai gerar um radical positivo aí, um carbânion, não, um carbocátion, digamos assim, né? Que é seria um hidrocarboneto, né? Não é exatamente hidrocarboneto, mas com carga positiva. E os catalisadores aqui que são regenerados no final. E na acilação de Friedel-Crafts, a gente vai ter aí esse radical aqui positivo também. Então, quando ocorre a nitração do benzeno, ocorre a substituição do hidrogênio do anel pelo NO2, né? Como a gente viu na nitração dos alcanos, e ocorre na presença de ácido sulfúrico quente e concentrado, né? Para que a gente possa gerar aqueles intermediários que a gente viu aqui, ó. Gera isso aqui, e essa espécie aqui que deve interagir com o hidrogênio aqui do benzeno, né? Formando a água, formando aqui o nitrobenzeno e utilizando aqui o catalisador, vejam, ácido sulfúrico concentrado e o delta aqui significa calor, certo? Da mesma forma, a gente tem aí
a sulfonação, só que aí a gente ocorre a presença de ácido sulfúrico, aquecimento e na presença de SO3, né, dissolvido no ácido, e aí ocorre a substituição para formar o ácido benzeno sulfônico e água, certo? Na alquilação de Friedel-Crafts, a gente vai substituir o hidrogênio por um grupo de carbonos, né, uma cadeia carbônica, e aí eu vou precisar de um haleto orgânico, né, de um halogenado, né? No caso aqui eu tenho um carbono, mas eu posso ter com cadeias maiores. Nesse caso aí, ocorre quando o aromático reage com o haleto de alquila na presença de catalisadores como cloreto de alumínio, aquecido a 360 graus. E aí a gente vai produzir aqui hidrocarbonetos aromáticos, certo? Já na acilação de Friedel-Crafts, a gente vai usar aqui um cloreto de etanoíla, que é esse composto, que ele vai substituir essa parte aqui, ó, essa parte aqui no hidrogênio, certo? Seguindo sempre aquele tipo de mecanismo de substituição eletrofílica, onde a gente gera, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, aqui, onde a gente vai gerar o íon, né, a partir desse mecanismo aqui na primeira etapa, a gente vai gerar esse íon. Logo em seguida, a gente acaba formando esse tipo de processo aqui. E a partir desse esquema, a gente tem aí todos os processos de halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação, né? Então aí a gente vai ter, nesse caso aqui, a substituição, né, do hidrogênio, formando uma acetona aromática, tá? Então aqui eu tenho a metilfenilcetona, certo? Tem uma acetona que é aromática. A partir de agora, a gente vai ver a influência de um grupo que já está presente no anel para que ocorra a substituição de um hidrogênio, por exemplo, nesse mesmo anel, certo? Agora, essa parte a gente pode deixar para a próxima aula, porque aí a gente vai seguindo uma linha de raciocínio e aí é melhor que fique tudo numa aula só, para poder a gente entender melhor essa parte, ok? Então, a gente para de fato aqui na acilação do benzeno e encerra por hoje. É só.